A Meta começou a tirar o conteúdo, tirar o pé do conteúdo político exatamente em 2021, logo depois da eleição do Biden. Para quem não se lembra, em 2020, a Meta já tinha tirado as recomendações de grupos que tratavam de Uhum. política durante a eleição norte-americana, porque ela tinha percebido que o ambiente estava muito polarizado e esses grupos serviam ainda mais para circular informações que poderiam desestabilizar a corrida eleitoral norte-americana e percebeu que isso deixava a rede social um pouco mais saudável. E a partir de 2021, ela começou a tirar o pé. Mas como que ela fez isso? Ela começou a fazer testes em Uhum. ondas. E o Brasil teve um papel muito importante, porque foi um dos primeiros países, ao lado de Canadá, Indonésia e o próprio Estados Unidos, a receber os testes da Meta. E o que que ela fez? Ela começou a perguntar para os usuários: você gosta desse post? Como que ele faz você se sentir? E a partir da reflexão dessas pessoas, ela começou a impulsionar menos conteúdo político ou um certo conteúdo político que deixava as pessoas mais confortáveis. E a partir daí ela mexeu um pouquinho no ranqueamento de posts e tirou o peso do compartilhamento e dos comentários. O que que isso quer dizer? Os posts políticos nunca Uhum. deixaram de engajar o usuário. Eles continuaram engajando os usuários. Só que a Meta tirou o peso um pouquinho desses critérios e passou a considerar o bem-estar das pessoas. Olha só que curioso, né? Tirou a visibilidade um pouco dos posts, né, justamente por conta disso. E assim, esses posts, eles nunca foram a maioria do que circulava nas plataformas da Meta. Quando ela começou a fazer isso, ela dá conta de que eles eram 6% do que circulava nos Estados Unidos. Em 2023, a última atualização sobre essa iniciativa passou a metade, era 3%. Ainda continuava lá, mas só que a gente deixou de ver com tanta frequência. E o Brasil, em 2022, foi o primeiro país em que a Meta concluiu todo o estudo antes de começar a estender a tirada de pé dos posts políticos para o restante dos países. Mas, além disso, a Meta já tem percebido que engajamento é alguma coisa importante e tem se preocupado tanto com isso que ela tem feito estudos a respeito, né, Diogo? Tem. Acho que a grande preocupação de toda plataforma hoje de mídia social é algo que a gente chama do screen time, que é o tempo de tela. Ou seja, as plataformas elas querem o máximo de tempo das pessoas dentro dos seus domínios, porque elas vão ficar mais tempo lá, vão ver mais anúncios e no fim do dia as empresas vão ganhar mais dinheiro. Então, todas competem entre si, né? Tem até uma frase engraçada uma vez, que acho que foi o CEO da Netflix que falou, que ele falou, a gente concorre com todo mundo, inclusive com o sono. Não é algo assim. A Netflix concorre com o meu sono. Então, porque se você tá dormindo, você não tá assistindo Netflix, né? E a mesma coisa acontece com a Meta. Então, tem que ter estratégias de ficar dentro das plataformas. E a Meta, ela fez, acho que 4 grandes estudos, 2 anos atrás, muito por conta dessa pressão que ela sofria, de como ela influenciou a democracia, de como ela estava polarizando o mundo. E ela fez, então, parceria com várias universidades e fizeram grandes estudos, né, de larga escala. E aí teve um estudo específico que ele trabalhou com tinha uma hipótese, né, de que o algoritmo ele polariza demais, porque ele vai entregar conteúdos que são mais ou polarizados ou mais políticos, enfim. Então o que eles fizeram? Eles pegaram um grupo grande de usuários e fizeram um experimento, assim, falando, para esse grupo de usuário a gente não vai mais entregar conteúdos que passaram pela curadoria do algoritmo. A gente vai entregar tudo em ordem cronológica, como era anteriormente, no início das redes sociais, as pessoas não lembram, né? Você recebia o conteúdo na ordem que era postado. Ó, Depois que entrou aquela loucura de algoritmo, você falou, por que eu tô recebendo esse conteúdo de um dia atrás, né? aham. Ordem cronológica, para quem não se lembra, se eu posto hoje, vai entrar antes de algo que foi postado amanhã. Isso, exato. Então você tem uma ordem cronológica ali do post, era isso que era feito anteriormente, antes dessa curadoria dos algoritmos. E aí o que a Meta fez, então? Ela pegou e falou, vamos desabilitar o algoritmo, a curadoria do algoritmo, para esse grande número de usuários. Assim, eu não lembro de cabeça, mas eram milhões de usuários. Então, um grupo grande, e eles desabilitaram. E aí o que eles perceberam? Eu falaram, ó, tá vendo? A polarização não diminuiu tanto, não teve tanto impacto na polarização, mas teve um impacto que foi as pessoas começaram a ter um engajamento menor
ia ficar menos tempo na plataforma. Uhum. Ou seja, eles colocaram isso assim como um side effect, né? Só que pelo outro lado, né, pelo nosso olhar de pesquisa, a gente vê, nossa, olha como o algoritmo prende as pessoas a ficarem cada vez mais, né? Então, quer dizer, não faz sentido para a Meta desabilitar o algoritmo, porque senão as pessoas vão desengajar cada vez mais e ter um tempo menor de tela. Então, esse é um estudo que tentou estudar a polarização, só que acabou mostrando um ponto muito importante, que o algoritmo, na verdade, ele consegue reter as pessoas dentro da plataforma, Uhum. né? Cada vez mais. E o algoritmo, se a gente for analisar do ponto de vista da inovação, é a grande novidade que que a Meta trouxe para as redes sociais. É uma forma de encontrar um mecanismo que é vivo, entende o que você gosta e te bombardeia com aquilo. Uhum. É por isso que a gente tem comentado que os posts que são checados, eles são menos engajadores, os posts que lidam com assuntos polêmicos, eles engajam a mais, política engaja mais desde sempre, e o algoritmo entende isso, e ele vai bombardear as pessoas com política, posts que são polêmicos, e menos com aqueles posts que teriam fatos checados e tal, a não ser que eles tenham notas de usuários que sejam bastante engajadoras e tal. E é por isso que o Zuckerberg tem dito que o que ele está fazendo agora é voltar às origens do Facebook, voltar a como aquilo foi feito, que é dar voz às pessoas. Eu até vi uma brincadeira de alguns jornalistas e alguns ativistas e usuários falando que se o Facebook for voltar às origens, ele vai voltar a comparar quem é mais bonita, que era o primeiro, original. que é o Face Mesh, que é a cópia que o Zuckerberg fez do Face Mesh. Mas ele está falando de voltar a dar voz às pessoas. E para além do que ele falou naquele vídeo no Instagram, que todo mundo comentou sobre o tom dele, o que eu acho que foi mais sintomático dessa nova postura do Zuckerberg é a entrevista que ele deu para o Joe Rogan, que é um podcaster muito alinhado com o conservadorismo lá nos Estados Unidos e é muito popular. Só para você ter noção, o Zuckerberg disse o seguinte: o objetivo da mídia social é dar às pessoas a capacidade de compartilhar o que elas querem. Isso remonta à nossa missão original, que é apenas dar às pessoas o poder de compartilhar e tornar o mundo mais aberto e conectado. E nessa entrevista foi curioso porque o Zuckerberg começou a se sentar do lado dos conservadores e olhar para o outro lado e começar a apontar bodes expiatórios para decisões que ele tomou. Um desses bodes expiatórios é a mídia tradicional, como você comentou na sua coluna, mas também tem os checadores de fato, que, como a gente disse aqui, eram prestadores de serviço para a Meta, que na verdade era quem tomava as decisões. E ele também colocou um outro bode expiatório, que é a Apple, mas isso a gente vai discutir em outros episódios. Mas sobre isso, o Zuckerberg disse o seguinte: eu meio que acho que em 2016 e depois disso eu dei muita atenção a muitas pessoas na mídia que estavam basicamente dizendo: ok, não havia como o Trump ter sido eleito, exceto por desinformação. As pessoas não conseguiam realmente acreditar nessas coisas. Ou seja, ele foi convencido. Não é porque tinha uma pressão e ele concordou com essa pressão para tornar a rede mais saudável que os checadores de fato foram adotados. Mas tudo isso, Diogo, me dá a impressão de que o Zuckerberg e a Meta voltaram a fazer uma coisa que ela fez bem e fazia bem desde sempre, que é importar modelos de negócio bem-sucedidos de outras empresas, né? A gente já conversou aqui sobre várias ocasiões em que isso já aconteceu a partir de outras redes sociais, como o TikTok, o Snapchat, mas isso sempre foi feito com uma função. A gente está no começo de 2025 e acaba de sair do ar os filtros do Instagram, que foi uma função trazida do o Snapchat. Continua por lá o Reels, que também foi trazido do Snapchat. Mas agora ele tem apostado num modelo de negócio de uma rede social que está em franca decadência, que é o X. As notas de usuário são isso. E ele também copia o jeito de lidar com o negócio do Elon Musk. Uau!